anúncios absurdos de compra e venda de escravizados que eram comuns no século XIX. Então você vai conferir agora qual que era o conteúdo desses anúncios envolvendo a compra, a venda, inclusive o aluguel de escravizados. Além disso, você vai observar também e vai perceber que a escrita da época era um pouco diferente, como você vai reparar nesse vídeo. Enfim, a gente vai ver essa situação absurda que naquela época era algo comum, que acontecia rotineiramente, como que esses escravizados eram anunciados, quais eram as circunstâncias, como eles eram descritos, enfim. Eu vou mostrar para você todos esses detalhes nesse vídeo a partir de agora. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, para que você receba memórias como essa da escravidão e de outros fatos históricos importantes do nosso país. E vamos então agora verificar esses anúncios absurdos que eram comuns lá no século XIX, envolvendo a compra e a venda de escravizados. Começando então aqui, pessoal, com anúncios de venda. E esse anúncio aqui diz o seguinte: vende-se um crioulo de 16 a 18 anos, sem vício algum, nessa tipografia que dirá quem vende. E aqui abaixo diz o seguinte: ama de leite, vende-se uma preta muito moça com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico e muito sadia. E o motivo da venda é que não quer servir mais a seus antigos senhores para tratar no Largo do Carmo, número 75, Sobrado. Na Rua do Rosário, número 37, vende-se um preto perfeitamente cozinheiro para tratar na mesma casa. Escrava. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos, de cor clara, e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos, para tratar a Rua Quitanda, número 20. Confira agora então anúncios de aluguel de escravizados. Esse primeiro diz o seguinte: na Rua da Quitanda, número 29, precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dá-lhe-se de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. E ainda diz aqui, ó, precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos de uma casa de família e um moleque para recados na Rua da Princesa, número 1. Veja agora aqui esse anúncio de compra de escravizado, que diz o seguinte: precisa-se comprar uma escrava de meia-idade, sem vícios e que saiba cozinhar. Informações na Rua da Direita, número 7, loja de ferragens. À medida que a escravidão foi avançando no Brasil, principalmente no século XIX, uma coisa que era muito comum era justamente a fuga de escravizados. Então você confere agora quais eram os anúncios que eram colocados, justamente com o intuito de tentar recapturar os escravizados pelos seus senhores. Então esses anúncios também eram muito comuns e eu vou destacar alguns deles aqui, vou acompanhar junto com você para você entender como que eram feitos esses anúncios a partir de agora. Fugiram da fazenda da Boa Vista, de Pirassununga, no dia 20, os escravos seguintes: Simão, 25 anos, preto, altura regular, sem barba e desdentado, tendo na mão direita só 2 dedos, o indicador e o polegar, e um caroço nas costas do lado esquerdo. Gregório, 25 anos, preto, fula, sem barba, falta de dentes na frente e pernas finas. Quem os entregar na referida fazenda a Manuel Francisco da Silva será gratificado com 100 mil réis de cada um. Pirassununga, 29 de junho de 1886. Manuel Francisco da Silveira. Tem esse aqui também que diz o seguinte: escravo fugido. No dia 8 de outubro, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Altino de Araújo, o escravo José, pardo, claro, 22 anos de idade, altura regular, cheio de corpo e com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro e quando fugiu a primeira vez estava contratado com um camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor em amparo ou recolher em cadeia em qualquer parte será muito bem gratificado. Aí alguma coisa do tipo proteta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. E esse outro anúncio aqui diz o seguinte: escravos fugidos. Fugiram da fazenda do tenente-coronel José Luiz Borges, no município de Rio Claro, a 18 de janeiro do corrente ano, os escravos seguintes:
José, preto de pouca fala, 25 anos de idade, pouca barba, altura regular, erreio de corpo, tem falta de um dente na frente, uma cicatriz no rosto e outra em um dos braços e 2 sinais de ferida nas canelas. É domador e entende de bolieiro. José, cabra, pouco pálido, 18 anos de idade, altura menos que regular, boca grande, dentes da frente apodrecidos, testa pequena, bastante ladino, levaram 2 cavalos, encilhados, sendo um saíno grande com uma estrela na testa e outro alazão, tonzado a meia clina. Suspeita-se que dirigiram para Franca ou Coritiba. Quem os apreender e entregar a seu senhor será bem gratificado. Esse outro aqui diz o seguinte: fugiu a Antônio Januário Pinto Ferraz da cidade de Campinas, um mulato de nome Antônio, cujos sinais são os seguintes: rosto com sinais de bexiga e de sardas, altura regular, cabelos crespos, levou bastante roupa fina. Quem o apreender e dele der notícia certa, será bem gratificado, além das despesas que fizer. Protesta-se igualmente com todo rigor da lei contra quem o tiver ocultado. Esse outro anúncio aqui diz o seguinte: fugiu em setembro de 1878 o escravo de nome Clementino, pertencente a Olímpio Pinheiro da Silva, e tem os sinais seguintes: mulato com algumas pintas no rosto, estrutura baixa, pouca barba e ruivo, mãos e pés pequenos, dentes cariados. Quem o apreender ou der informações certas em Resende ao senhor, ou em São José dos Campos ao Dr. Antônio de Castro de Mendonça Furtado, será gratificado com a quantia acima, que seria 100 mil réis. Outro aqui diz: escravos fugidos, Cristiano, altura mais que regular, não é bem preto, maçãs do rosto salientes, pernas arcadas, dentes limados, cabelos bem penteados, figura bonita, idade 38 anos, amansa animais, toca viola, tem trocado o nome pelo de Felipe, fugido a tempo. Tem esse daqui também, ó. Inocêncio, baixo, mulato, meio claro, fino de corpo, barba tinha só no queixo e bigode, idade de 30 anos, alfaiate, cocheiro, troca o nome pelo de João. Nicásio, alto, fino, de cara barbado, não é bem preto, sinais no rosto que parecem ser de bexiga, arrasta uma perna, parece que à esquerda, idade 46 anos. Ildefonso, fino de corpo, preto, barbado, sem dentes na frente, beiçudo, trabalha em serviço de taquaras. Gratifica-se a 100 mil réis para cada um, estendendo-se em Jundiaí com o senhor José Benedito Afonso. E esse outro aqui diz: fugiu a Joaquim Domingues Correia na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os sinais seguintes: cor bem preta, bastante barba, magro, falta de 2 dentes ou 3 dentes na frente, tem uma orelha mais curta do que a outra. Quem desse escravo der notícia certa ou entregar na cidade de Campinas, Rua do Rosário, número 53, receberá a gratificação de 50 réis. Aqui NB, esse escravo fugiu no dia 10 de setembro do corrente ano, que aí não lustra aqui qual que foi o ano em questão. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre grandes abolicionistas que lutaram muito contra o processo escravista no Brasil. E quando a gente vê anúncios como esse, pelo menos na minha opinião, eu percebo a importância que esses abolicionistas tiveram, porque quando a gente volta para um cenário de 150 anos atrás, 160 anos atrás, a gente percebe que a escravidão no Brasil era uma coisa muito estabelecida, muito normal, sabe? Por isso que a gente percebe que pessoas que lutavam contra o processo escravocrata no Brasil são pessoas realmente que são muito importantes, são grandes heróis da história do nosso país, verdadeiros heróis de fato, né? Porque se dependesse de muitas pessoas, principalmente de senhores de engenhos, fazendeiros, de pessoas abastadas e ricas que dominam a economia do nosso país, com certeza o processo escravocrata ele teria sido mantido até os dias de hoje, sem nenhum tipo de problema, porque essas pessoas lucravam muito com isso, elas não tinham nenhum tipo de problema de conviver com isso. Então a gente percebe da importância de muitas pessoas que principalmente lutaram contra esse processo e principalmente, né,
dos escravizados que na época começaram a resistir cada vez mais, até que em um determinado momento esse fato terrível, né, da história do mundo e também do Brasil acabou terminando, pelo menos em parte, porque o processo escravista ele continua de outras formas. Se você parar para pensar que os ex-escravizados não receberam terras para trabalhar, não receberam oportunidades para que a sua mão de obra pudesse continuar sendo utilizada aí por essas pessoas que detinham o poder econômico do nosso país. Se você parar para perceber, a escravidão ela só terminou em parte. Mas essa volta no tempo é muito importante para que a gente entenda um pouco como era esse contexto. Se você gostou então desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve aqui no canal. Compartilhe essa memória com outras pessoas que possam ter interesse também nesse fato, tá? Aqui no final do vídeo tem uma playlist que vai aparecer com diversos vídeos falando sobre o processo escravista do nosso país. Eu sou o Adriano e te vejo então na próxima memória. Até lá!